Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil de novo. Boa noite para quem nos acompanha aqui da Alemanha. Doutor Dário, é uma alegria muito grande de tê-lo de novo aqui para conversar sobre essa maluquice aí que está por acontecer nos próximos dias. Ô, Gabriel, obrigado pelo convite. Espero que eu consiga colaborar alguma coisa, porque, como você imagina, eu não tenho a menor experiência em pessoas de meia idade que fizeram bariátrica, são carnívoras e resolvem trocar tudo por batata. É coisa de engenheiro maluco, né? Que eu acho que o nível de curiosidade que eu tenho e de experimentação ainda supera esse senso comum, né? Então, eu acho que esse nível de loucura aí, de experimentar coisas novas, de descobrir coisas novas. Eu fiquei sabendo através da nutricionista Tânia Alves, né? Na verdade, a gente fez uma live sobre o tema carnívoro, e depois da live a gente bateu um papo e fiquei sabendo desse hack da batata, né? Nunca tinha ouvido falar antes. E aí eu disse: "Não, para aí, mas a batata é cheia de amido, a batata tem carboidrato, vai ter eventualmente os picos glicêmicos", tudo que a gente quer evitar, na verdade, né. E aí eu disse assim: "Mas para aí, qual que é a ideia, né?". Daí ela disse: "Ah, dá uma lida no livro aí que tu vai entender melhor". Aí, claro, É, evidentemente, né, aqui está o livro, e aí hoje a gente vai conversar sobre isso, doutor Dário. E como você é um especialista aí, né, também, cirurgião, do aparelho digestivo aí, com certeza vai ajudar a gente a entender melhor como é que funciona essa parte da digestão, né. E você sendo carnívoro por muito tempo também enfim, seguindo essa estratégia aí, talvez você consiga me orientar no sentido dos riscos, né. Eu sendo um paciente bariátrico e agora fazendo essa transição depois de estar muito tempo na carnívora para alguma coisa totalmente maluca, que é ficar comendo batata todos os dias, né, por um período de tempo. será que vai começar a sair batata pela sua mão? Essa é boa, eu acho que daria uma boa atração da mídia, né, eu acho que seria bom, né, doutor Dário. Não, se começar a sair batata da tua mão, você me avisa que eu faço um relato de caso no JAMA. É bom para nós. Excelente, vamos fazer isso sim. Olha só, doutor Dário, vamos explicar para o pessoal mais ou menos qual que é o conceito desse potato hack, né, que seria o hack da batata, né, eu não sei qual seria a tradução aí de hack, mas na Uhum, verdade vai ser um experimento aí para testar os efeitos da batata na saúde e no metabolismo, né. uhum. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o pessoal, espero que o slide aí seja visível para todo mundo. E eu gostaria de começar com uma frase, do Epiteto, né, que diz: "Se você quer progredir, aceite ser visto como ignorante ou insensato em relação àquilo que você ainda não conhece", né, que é exatamente o meu caso. Agora, antes da gente começar a live, né, doutor Dário, eu disse que eu respeito muito quando a gente faz um novo experimento, uma nova estratégia, porque a gente tem sempre esse essa quantidade de incerteza, né, doutor Dário? É uma coisa totalmente nova para mim, nunca fiz, nunca ouvi falar. Claro que eu li o livro, boa parte do livro, estou acabando ele, mas sempre fica aquele ponto de interrogação, né, doutor Dário? E a gente vindo de uma estratégia carnívora, cetogênica, low carb há muito tempo, então, como a gente conversava antes, eu não lembro a última vez que eu comi batata na minha vida, não lembro sinceramente. Então aí, não sei, talvez é a última live aí que a gente está fazendo, foi um prazer conhecer a senhora. Não, não vai ser assim. Imagina, se você quisesse ficar uma semana comendo baconzitos, você também não ia morrer por causa disso, né? Agora, você sabe que essa frase que você falou, eu acho fundamental. Hoje mesmo, eu em geral não falo nada, mas eu coloquei um comentáriozinho. Me mandaram um post de uma nutricionista que deve ter uns 23 anos, falando mal pra caramba da carnívora, né? E eu só escrevi assim: as certezas da juventude. Porque geralmente as pessoas que são muito jovens têm muitas certezas, né? Então eu acho louvável que você faça um experimento desse, como eu faço toda hora. Mas vamos lá, vou tentar não te interromper. Não, imagina, já contribui bastante com essas experiências. Eu acho que a gente sempre tem que ter,
muitas incertezas, né? Porque é tendo muitas incertezas que a gente consegue, né, se colocar na posição de aprender mais, né? E eu acho que isso vale por toda a vida, né, doutor Dário? A gente nunca vai chegar num ponto que a gente vai dizer, beleza, agora eu sei tudo sobre o assunto, é essa a única verdade, porque a gente vai É. descobrindo coisas novas e vai também se adaptando, né? E o que é interessante é que, um breve comentário, ciência não é democracia, não vota, o voto da maioria ganha na política, mas não ganha na ciência. E a ciência a gente aprende pelo que você está fazendo, que é experimento. Experimento. Então, vamos lá, o seu experimento. Vamos lá. Deixa eu dar um pouco de contexto para o pessoal aqui. Então, esse Potato Hack, na verdade, foi... tudo isso, pessoal, eu acabei de ler nos poucos dias atrás, tá? Então, não sou especialista nisso, mas vou compartilhar o que eu aprendi. Então, foi criado em 1849, né? E, na época, foi criado, na verdade, a dieta da batata, se chamava dieta da batata, nem era o hack da batata, era a dieta da batata. Foi criado, na verdade, para tratar a obesidade e problemas digestivos. Essa era a ideia do livro que foi publicado em 1849. Então, essa dieta, ela consistia em consumir batatas, né, só batatas por um período curto de tempo. E aí, lendo o livro original, ele sugeria de 3 a 5 dias. Esse livro que vocês estão vendo aí no slide é um livro recentemente novo, né? E o autor do livro fez essa dieta ou esse hack aí por 14 dias. Então, funciona e, na verdade, em comer batata todos os dias. Não existe uma quantidade de batatas por dia, não existe pesar batata, não existe medir calorias, né? ter objetivos diários de calorias, nada disso. O autor diz que se come batata até atingir o nível de saciedade. Bom, por esse ponto, doutor Dário, já gostei, porque é muito similar do que a gente faz na carnívora, né? Hoje a gente come até atingir a saciedade, e às vezes a gente come 2 vezes ao dia, às vezes é uma refeição ao dia, enfim, depende muito da necessidade do corpo, né? E Uhum. a promessa dessa dieta era, na verdade, melhorar o metabolismo, a saciedade e também a microbiota intestinal, o que para mim é um assunto, assim, relativamente novo. É claro que a gente já conversou, né, em outras oportunidades do Dr. Dário sobre a microbiota intestinal, mas é um assunto que me desperta muita curiosidade, e a curiosidade que eu tenho ainda é como é que funciona esse mecanismo, né, que vai fazer essa renovação da microbiota intestinal apenas por comer batata todos os dias, né, doutor Dário? Eu não sei se o senhor gostaria de comentar um pouco sobre isso. E tem um detalhe também, né, Gabriel, que deixa a coisa ainda mais misteriosa para nós, porque você já falou para as pessoas, então vou falar aqui, mas você fez cirurgia bariátrica. Então você tem um bypass, o que já muda sua fisiologia normal, né? Então, eu nunca te perguntei isso, mas você teve dumping? Eu não tive dumping. Eu vi que Tá. não tive, graças a Deus não tive dumping, mas eu conheço várias pessoas que tiveram após a bariátrica, né. Então, só para explicar para o pessoal, o nosso estômago ele tem um monte de funções, mas uma das funções dele é ir liberando a comida para o duodeno, que é a primeira parte do intestino, bem devagarinho. E ele só libera a comida quando ela já está bem trituradinha, misturada com os sucos digestivos do estômago, no pH e etc. Quando você faz o bypass, esse mecanismo se perde. E no começo, acho que você não foi dessa época, com medo desse esvaziamento rápido, a gente até punha um anel no bypass para impedir que a comida saísse muito rápido, mas isso também causava muito vômitos, a gente viu que não colaborava muito com o reganho, a gente não, né? Mas os cirurgiões, de uma forma geral, a gente parou de pôr o anel. E um dos problemas em quem tem o bypass é que o esvaziamento dessa câmara gástrica pequenininha pode ser mais rápido, a comida cai direto no jejum, faz com que tenha uma liberação de hormônios muito rápida, o que pode trazer a saciedade, mas também pode levar à hipoglicemia.
Então, isso também é uma curiosidade que eu tenho. Esse autor não tem bypass, ele não tem experiência com pessoas que fizeram bypass. Então, vai ser aí um novo dado para a gente aprender no teu caso, né? E para monitorar a glicemia, doutor Dário, eu estou aqui com um monitor contínuo de corpos cetônicos, né? Que na sexta-feira a gente acabou um jejum de 3 dias, então eu fico capturando todos os data points depois para dar uma estudada e analisar. E glicose? Você A, a está glicose, usando? a glicose eu vou colocar amanhã, porque dura Tá, por 14 dias, né? E o meu plano é começar segunda-feira e acabar no outro domingo, então fechariam mais ou menos 14 dias quase completos, né? ok. E daí no dia seguinte a gente está voando para o Brasil e eu acho que não seria muito interessante fazer a dieta da batata no Rio Grande do Sul com tanta carne Não, boa e você tem que tanta... fazer na Alemanha. Na Alemanha, tudo bem. Exatamente, eu acho que tem que ser na Alemanha, né? Então, o autor justifica, né? Porque as batatas, né? Que elas são ricas em amínos resistentes e essencial para um intestino saudável, né? Para Uhum. mim, essa expressão do amido resistente também é nova, né? Como eu não sou da área, sou relativamente ignorante, então fui atrás, ler um pouquinho sobre o que significa um amido resistente. Talvez, Uhum. doutor Dário, você pode contribuir aí mais para explicar para o pessoal um pouquinho mais Tá bom. de forma fácil aí. O amido, ele é um polímero de glicose, tá? Então, não sei se eu falei coisas muito difíceis, mas a glicose é uma molécula que parece um anelzinho. E quando você junta várias glicoses uma na outra, você pode formar alguns tipos de molécula. E é curioso que é a mesma coisa, mas dependendo do jeito que você gruda, isso forma desde o glicogênio que a gente tem no nosso corpo, até a celulose, que é a casca de árvore, até o amido do que tem na batata ou que tem num grão de feijão. E é muito interessante como a biologia funciona, né? Porque o amido que tem num grão, por exemplo, em geral, amilose e amilopectina, elas têm um tipo de ramificação que serve para você ir comendo parte por parte, que é um metabolismo lento da planta, né? Diferente do glicogênio do músculo, por exemplo, que a gente precisa consumir muito rápido para fugir do leão. Ele não é linear, ele é estrelado, porque Uhum. a gente consegue clivar ele em vários pontos ao mesmo tempo e liberar mais moléculas de glicose ao mesmo tempo. Então a gente obtém uma energia muito rápido, diferente do amido da planta. Agora, a diferença entre a celulose, o amido e o amido resistente é que, se fosse fazer um degradê, a celulose a gente não consegue quebrar, né? Um amido a gente põe na água, putz, esquenta a água, ele fica gelatinizado, as ligações entre as moléculas ficam mais frágeis, vamos explicar dessa forma, então a gente consegue quebrar muito bem. Agora, algumas formas de amido a gente não consegue, tá no degradê entre a celulose e aquele amido superfácil. E isso é o amido resistente. Tem vários tipos desse amido resistente, desde artificial a natural. Mas o amido da batata que você vai achar, eles vão chamar, é o amido resistente tipo 2, tipo 3. Eu não vou ficar sendo chato, mas assim, quando você pega a batata crua, é o amido tipo 2. Mas o que é o mais interessante é que você, assim como o arroz, por exemplo, quando você esquenta ele, ele gelatiniza, ele fica mais fácil de você obter aquele amido, e depois que você deixa ele esfriar, põe na geladeira ou tira do fogo mesmo, ele começa a adquirir uma outra conformação que eu não lembro o termo técnico, mas acho que é re, alguma coisa assim. Depois eu vejo isso. Mas aí ele fica com uma conformação que é mais difícil de você quebrar. E se você não quebra, vai passar intacto pelo teu estômago, vai passar intacto pelo seu jejum e vai sobrar para as bactérias. E as bactérias vão fazer a festa. Entendeu? Agora, é aquela história: qual bactéria que vai fazer a festa? Se você está infestado de bactérias ruins, as bactérias ruins vão fazer a festa. Meu Deus do céu, já tô ficando nervoso. Eu acho que não, porque você tem uma flora que não deve ser uma flora. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, olha, no livro
ele coloca que você vai melhorar a tua flora intestinal. A gente nem sabe direito o que é isso, não sabemos mesmo. A gente imagina, mas eu não vi nenhum estudo comparando flora intestinal antes e depois do hack da batata, né, Uhum. para ver se aumentou a diversidade, se aumentou o que a gente considera bom ou considera ruim. Mas, de qualquer forma, certamente você vai perceber alguma mudança aí na tua barriga. Acredito que você vai soltar bastante pum, já avisa a sua mulher. É para o bem da ciência, tá? Mas isso aí deve passar por um período de adaptação e depois talvez diminua, mas vamos ver. Olha só, voltando aos velhos tempos, né, porque depois que eu entrei na low carb cetogênica carnívora, não lembro também de ter flatulências, há muito tempo, né, é um dos benefícios que a gente vê completamente quando a gente reduz a ingestão de carboidratos, né, então acho que vai ser um período de adaptação aí um pouco desafiador. Período de adaptação dos seus amigos, né? Na verdade, sim. Já vou para o quarto de hóspede aqui a partir de segunda-feira, porque eu sei que vai ser complicado, que eu quero manter o casamento. Então, ela é naturalmente supressora do apetite. Isso daí também, doutor Dário, é uma curiosidade que eu tenho. Porque a Tá bom. experiência que eu tenho com carboidratos é exatamente a experiência oposta, né? Então, quanto mais carboidrato eu comia, mais a sensação de fome eu tinha, mais seguida eu tinha esse gatilho da fome. E eu vou estar Uhum. comendo batata o dia inteiro, né, doutor Dário? Então, acredito que vai ter, primeiramente, nos primeiros dias, uma oscilação bem grande de glicose. O autor do livro diz que depois de um período de tempo isso se estabiliza, é um dos benefícios desse REC aí para estabilizar Uhum. a glicose e a insulina. Infelizmente, Uhum. eu não vou ter como medir a insulina durante esse tempo, mas a glicose sim. Então, eu estou curioso para ver como é que vai ser a reação do meu organismo, do meu metabolismo aí com essa É. abordagem. Eu também estou bem curioso. Agora, tem algumas explicações. Eu não sei se alguma delas está certa, vai. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, como é que será? E aí, uma das explicações que me veio na cabeça, ela é bem simples de entender, que é o efeito da variedade na nossa saciedade. Então, se você for ver, mesmo na carnívora, às vezes a gente tem uma situação em que a gente vê que a pessoa está consumindo menos do que devia, porque é uma dieta tão saciante que a pessoa come pouco e ela começa a ficar preocupada que ela está desaparecendo. E se você for comparar, imagina que você está na carnívora, só para dar um exemplo, só que você vai comer só cupim e você vai comer até saciedade. Provavelmente você vai comer menos do que se você colocar no mesmo prato cupim, coração de galinha, bife ancho e picanha. E então isso a gente vê no rodízio, né? Chega uma carne, chega outra carne, e aí você vai mandando para dentro. Agora, quando você tem só uma variedade, você come menos. A gente vê isso também no buffet. Se você vai no buffet e eu digo self-service, tem várias comidas à disposição, e você pega duas, três comidas, pode reparar que o peso vai ser menor do que se você pegar lá 500 comidas. E eles sabem disso, eles colocam já um prato maior até por causa disso. Mas isso é uma das explicações. Tem outras explicações também. Eu não sei se você quer que eu vá falando, mas eu posso falar um monte. Sim, por favor, continue. Uma delas é a seguinte: existe uma diferença muito grande entre carboidrato celular e acelular. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Não. Não? Tá bom. O carboidrato celular é a batata, é a mandioca, é um arroz, é uma banana. O carboidrato acelular é o açúcar branco, é a farinha. Quando eu falo célula, é célula mesmo. A gente não pode esquecer que a batata é feita de células. E quando a gente destrói essas células para fazer uma farinha, por exemplo, a gente acaba aumentando muito a densidade do carboidrato. Então, se você pegar, por exemplo, não sei, arroz branco ou batata mesmo, você lembra que, pô, você pega um arroz, coloca numa panela com água, ele chupa toda aquela água, aquilo fica tudo inchado, tem a celularidade. Então, a cada 100 gramas que você pegar de arroz, você vai ter aí, sei lá, umas
30 gramas de carboidrato puro. Agora, quando você pega 100 gramas de farinha de arroz, aí você está pegando uma farinha desidratada acelular cheia de carboidrato. A densidade de carboidrato dela, o impacto na insulina, o impacto na flora intestinal, é tudo muito maior. Inclusive, você começa a ter crescimento de bactéria até onde não era para ter, né? Que é o intestino delgado. É o que o pessoal chama de SIBO, né? Então, isso é uma coisa. E existem vários estudos sobre isso, comparando os dois, desde estudos com poucas pessoas, mas medindo tudo, grelina, leptina, GLP-1, GIP, tudo isso. E você vê que o impacto é completamente diferente quando você come um carboidrato acelular do que quando você come um carboidrato celular. Outra coisa interessante para pensar tem aquele velho estudo que ele colocou um índice de saciedade de alimentos. Eu não sei se você viu esse estudo. Eu ouvi falar já. Ele é bem interessante, porque o cara fez o seguinte, ele pegou vários alimentos diferentes e ele dava porções padronizadas de 240 calorias, isso, para cada pessoa. E aí ele ficava perguntando de meia em meia hora, você está satisfeito, você está com fome, você não está com fome e tal. E depois de um tempo, na verdade, depois de 2 horas, ele deixava a pessoa comer o que ela quisesse, vamos dizer assim. Então, lógico que se ela tivesse com mais fome, ela ia comer mais, comer menos. E aí ele conseguia também fazer uma medida um pouco mais objetiva disso, né? Porque ele não ficou medindo hormônios. Esse estudo é antigo pra caramba. E o que é interessante é que dos alimentos que ele testou, o que foi mais, o que trouxe mais saciedade naquele grupo de indivíduos, não é não é uma dieta low carb, low fat, dieta padrão, foi a batata cozida. E o que eu fiquei depois traduzindo, só para, eu não sei, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu não tenho bypass, meu estômago é grande. Mas assim, numa refeição, num almoço, normalmente eu como meio quilo de carne. Tá? É um número, assim, às vezes 420, às vezes 500, 600, não sei, meio quilo de carne. Então, se você for pegar uma carne que ele usou aqui, uma carne magra, tá? Não era uma carne gorda, igual a gente costuma priorizar. O equivalente em calorias, você vai pensar, seriam 4 ovos pequenos, se for ovo, 4 ovos cozidos pequenos, um bife de 150 gramas, que eu ia xingar todo mundo, eu ia continuar com muita fome, ou uma batata de 300 gramas. Então você vê que a quantidade, em termos de volume, é o dobro do bife. Né? Enquanto um é 150 gramas, a batata é 300 gramas. Mas tem outras explicações também que a gente poderia dar. Eu acho que, assim, quando você vai ver as dietas para emagrecimento, de uma forma geral, elas restringem alguma coisa, senão não vai ser uma dieta, né? A gente, por exemplo, nós dois, estamos acostumados a fazer 2 tipos de restrição. A gente está acostumado a fazer restrição de carboidrato, então a gente sabe que a restrição de qualquer macronutriente leva a emagrecimento, surpreendentemente, mas leva, eu dou alguns exemplos. E a gente também está acostumado a fazer restrição de tempo, que é o jejum, né? A outra restrição seria a restrição de quantidade, que é o que o povo tenta fazer, que seria a restrição de caloria. O cara come meio chocolate, meio bolo de chocolate, aí é complicado. Mas tudo bem, também funcionaria. E essa dieta é uma dieta que ela é extremamente restritiva em termos de gordura. Ela é, de fato, uma ultra low fat. E a gente sabe que low fat funciona mal. Você vai achar alguns estudos que tem, igual você mostrou no slide, um efeito maior, menor, mas quando a gente pega a maioria dos trials que testaram low fat versus low carb sempre ganha. E muitos desses que ele ganha ainda tem uma coisa que eu acho que, pô, é sacanagem. Eles falam assim, ó, você vai restringir a quantidade em low fat, você pode comer o quanto você quiser em low carb. Pô, e mesmo Aí, assim o low carb ganha, né?
Agora, aqui, quando você entra numa restrição muito grande de gordura, e ninguém entende muito bem ainda por quê, mas a pessoa começa a emagrecer. E emagrece mesmo. Você vê o caso de uma dieta esquisitíssima. Você está falando o hack da batata, mas também tem o hack do arroz, né? E quando você fazia uma dieta que era basicamente só arroz, você podia até comer açúcar junto, que você emagrecia, né? E olha, e os caras comiam bastante, não é? Podia comer até 100 gramas, 200, 300 gramas de açúcar. Tinha que ser açúcar branco. Mas desde que não tivesse nada de gordura, as pessoas emagreciam. E tem até no ano passado o caso daquela vegana que morreu, que ela só comia fruta, né? Ela comia um monte de carboidrato, mas ela só comia fruta. E aí tinha um outro problema, que daí é uma variável de confusão, que como ela comia fruta, eu acho que ela só comia frutas cruas. E isso é uma outra variável de confusão, porque todos os estudos que fizeram com pessoas que só comem alimentos crus, em geral elas vão emagrecendo, entram em desnutrição e a maioria morre ou começa por alguma coisa cozida, porque senão não para de emagrecer mesmo. Mostrando que nós somos primatas que cozinhamos. Mas estou só dando alguns exemplos, E né? isso tudo é para me tranquilizar, né, doutor Dário? Que Isso. Não, segunda-feira. veja, Gabriel, eu acho assim, isso aí vai ser um choque para o teu corpo, da mesma forma que é um choque para alguém que sai de uma dieta americana padrão e entra direto numa carnívora. Uhum. A diferença é que a carnívora é nutritiva. E a da batata é uma forma de fazer jejum comendo, né? Você tem eu esqueci o nome da autora, deixa eu ver, tem um livro dela aqui. Peraí. Não está o nome dela, esqueci. Mas é aquela que fala da GAPS Diet. Uhum. Ela considera o veganismo uma forma de jejum, sabe? Então, assim, eu acho que você vai fazer um jejum um pouco diferente, comendo um nutriente só. E durante um tempo. O problema é querer fazer isso para o resto da vida. Aí eu ficaria preocupado. Aí eu não faria, não aconselharia. Com certeza. O autor do livro, na verdade, ele diz assim, ó, não interessa se você tem que perder 2 pounds ou 200 pounds, né? Seria mais ou menos 1 quilo ou 100 quilos. O interessante é fazer ciclos desse hack. Então, fazer uma vez por mês, um ciclo aí de 3 dias ou de 5 dias, depois fazer uma dieta normal durante os outros dias. E aí eu me pergunto também o que que é uma dieta normal, porque em nenhum momento ele também ele sugere uma dieta aí low carb, cetogênica, carnívora. Então parece que é. Uhum. Hum. Então, a sensação que eu tive é que assim, todo mundo está querendo vender sua bola, né? Quem faz um livro de dieta carnívora, muitas vezes começa a criticar a dieta americana padrão, mas por que o cara vira carnívoro? A maioria das vezes porque ele tentou outras estratégias que não deram certo. Uhum. Alguém que faz uma dieta, sei lá, vegetariana, vai criticar, ó, eu era gordo, eu fiz isso, eu melhorei. Tá bom, todo mundo vai puxar a brasa para a sardinha. Mas você sabe que na minha cabeça, Gabriel, eu considero essa dieta por alguns dias muito parecida com jejum mesmo. E eu acho interessante que se você obtiver algum benefício, o que é interessante você pensar é o que é mais fácil fazer de tempos em tempos, comer batata ou não comer nada. Sabe que isso daí foi alguma coisa que eu comentei com a minha esposa, porque, na verdade, como a gente faz jejum, e quanto mais jejum a gente faz, mais habituado a gente fica, né, doutor Dário? Então o pessoal me pergunta: tu acabou um jejum de 3 dias? Eu digo: fiz. E ele: "Nossa, como é que tu fica 3 dias sem comer?" Eu digo: não, a gente vai acostumando, né, quanto mais a gente faz, a gente Uhum. não sente aquele craving, aquela vontade de comer todo o tempo e tal. E sabe que essa abordagem da batata aí eu tô bem pé atrás. Eu geralmente sou um cara otimista, sabe? Sou um cara bem aberto para novas ideias, mas eu tô com um pouco de pé atrás e receio com relação à resposta glicêmica que eu vou ter. Eu não tenho hiperglicemia há muitos, muitos anos, né? Por conta da abordagem que a gente adota, né? Eu fiquei bastante tempo na low carb, depois transitei para a cetogênica e agora algum tempo já considerável na carnívora. Então, hiperglicemia eu não tenho, não sei mais o que é isso. Você sabe que eu tô curioso para saber mesmo, né? Porque
eu que faço uma dieta animal-based, carnívora, low carb, sei lá o quê, quando eu como um carboidrato, eu tenho um pico de glicemia maior do que se eu comesse todo dia aquele mesmo carboidrato. E isso é normal, né? Tanto que a gente fala que quem faz low carb, não precisa ser carnívoro nem cetogênico, mas o cara faz um low carb, se ele for fazer uma curva de glicose, né, uma curva de tolerância à glicose, vai dar diabético. Mas então, o ideal é que se o cara for fazer esse teste 2 dias antes, que ele aumente a ingesta de carboidrato, e aí o corpo rapidamente acostuma. Uhum. Então, no teu caso, que está acostumado a comer proteína, proteína, proteína com gordura, e de repente entrar no carboidrato só, mesmo sendo um carboidrato celular, mesmo o volume da batata sendo muito grande, porque ela é muito rica em água, eu estou curioso, porque isso vai dar uma estimulada na sua glicemia, mas ao mesmo tempo você tem o bypass, né? E eu não sei se esse estímulo vai ser muito rápido e depois sua glicemia vai cair. Por isso que eu fico curioso, sabe? Mas tudo bem, se cair, você come batata de novo. Eu meto mais batata e nos piores dos casos eu faço um jejum aí. Não, e outra coisa, né? Você vê, o Cobra, ele vai começar, já começou um jejum de 40 dias, né? Uhum. E eu fiquei muito preocupado no caso dele, porque a gente sabe que a diferença entre jejum e starvation, vamos dizer assim, é quando você passou um nível de gordura no teu corpo. Abaixo daquele nível de gordura, o corpo vai entrar em desespero e vai começar a se comer. Uhum. Você sabe que até eu estava dando uma estudada num caso, achei tão interessante. Isso em 1960, eles pegaram um cara que tinha insuficiência cardíaca e colocaram em jejum. E inicialmente eles ficaram muito empolgados porque ele melhorou muito da insuficiência cardíaca. E hoje a gente entende porque ele deve ter secado o volume dele, porque a insulina baixou, o que facilita a vida do coração, e ele trocou o combustível dele por corpos cetônicos, que é o combustível preferido do coração. Só que depois que eles viram que teve uma melhora tão grande, eles continuaram deixando o cara em jejum mais tempo e a insuficiência cardíaca começou a piorar. Provavelmente porque depois que ele emagreceu um tanto, ele começou a se comer, inclusive a musculatura do coração. Nossa. Então assim, eu sei que isso não ia acontecer com cobra, mas como ele não é um cara obeso, falei, putz, 40 dias sem comer é legal como um desafio, mas talvez seja uma coisa que não seja boa para a saúde dele. Uhum. Aliás, eu acho que não é, eu acho que é muito tempo. Mas no teu caso é a mesma coisa. Se você com 2, 3 dias, 10 dias está passando mal, ué, para de fazer, né? É. Não é igual aquela vegana que, por acreditar que é o que ela estava fazendo é certa, morreu. Pô, ela é linda. 30 anos morreu lá, tem a foto dela comendo uma banana e tal. Morreu com 38, acho. Mas Uhum. por quê? Porque não queria abandonar aquela crença, né? Não, com certeza, doutor Dário. E eu, na verdade, quando comecei a fazer em jejuns mais prolongados em 2018, teve várias situações assim de eu ter colocado um objetivo que eu não tinha alcançado, um jejum mais prolongado. Por exemplo, eu tinha feito um jejum de 2 dias e quis fazer um de 5 dias. E aí, no Hum. terceiro dia, tive hipoglicemia, comecei a sentir meio um pouco de tontura e imediatamente cortei o jejum. Então, a prudência tem que ser sempre assim em primeiro lugar, né? A gente tem que fazer com muito cuidado. Eu, como engenheiro, estou curioso para saber a parte da reação técnica do meu metabolismo, né? Como eu vou medir a cetose e também a glicemia com monitor contínuo, eu acho que eu vou capturar bastante data points aí para depois, né? Talvez a gente fazer mais uma análise mais de perto aí com especialistas da área médica também para me auxiliar a entender, né, mais ou menos o que aconteceu aí durante esse experimento para saber realmente se foi positivo ou não. E em paralelo, geralmente eu tenho um diário comigo, eu fico anotando mais ou menos as sensações que eu tive, os horários do dia, para a gente depois fazer esse match de dados aí e tentar tirar alguma conclusão. Claro que é uma pessoa só, não é um ensaio clínico randomizado, não é nada disso, é só para tentar mais ou menos entender se eventualmente esse hack da batata vai me trazer algum benefício, né, ou não. Não que eu necessite fazer esse hack, é mais por curiosidade mesmo, porque, na verdade, o autor ele vende
bastante coisas boas aí. Inclusive, ele disse que ajuda a regular a insulina e a glicemia, né? A partir do segundo, terceiro dia, diz que fica tudo muito bonitinho, fica tudo muito estável, a pessoa se sente muito bem, tem uma melhora do humor da pessoa, uma melhora do sono da pessoa. Para nós, eu acho que é diferente a gente ser usado como baseline, doutor Dário, porque a gente já tem esses benefícios, né? Exato. É isso que eu ia te colocar. Melhora para quem? Né? Então, para alguém que é metabolicamente inflexível, é obeso, tem síndrome metabólica, eu acredito que o cara deixar de comer biscoito, cereal matinal, açúcar, refrigerante e comer só batata vai ser uma melhora. É. Mas a minha impressão é que você vai se sentir pior. E eu acho legal. E essas medidas que você está fazendo, Gabriel, eu acho muito interessantes. Você sabe que eu gostaria de pegar essas medidas e discuti-las. Se eu pudesse, lógico, eu não sou amigão nem nada, mas o Henrique uma vez já falou com ele, mas poderíamos pegar isso e discutir por que que isso aconteceu com Ben Bikman, né? Eu acho que Uhum. seria interessante, que manja muito de metabolismo para falar isso, porque veja, é interessante a gente ver que quando você emagrece, esquece você, mas no caso da maioria das pessoas que está tentando fazer o potato hack, é um cara obeso. Uhum. O cara vai cortar um macronutriente absurdamente, que é a gordura vai praticamente para zero. E diferente de carboidrato, que não é essencial, a gente precisa de gordura para viver. Uma vez que você não tem gordura, o corpo, a gordura que ele precisa para fazer hormônio, para fazer qualquer substância que precisa de gordura, membrana celular, não interessa. Ele vai pegar a que você tem, a que está estocada na sua gordura. E ele vai ter que se comer, vai ter que distribuir essa gordura para colocar em uso em outros lugares. Então, quando a gente fala, o colesterol tá. Aliás, interessante, o LDL, né, que todo mundo teme, ele serve para um monte de coisas. Mas se você for ver o que tem dentro de uma partícula de LDL, a maioria não é colesterol, são fosfolípides e triglicérides, mas principalmente fosfolípides. Então, para quem não lembra, o fosfolípide, lípide é lipídio, ele vai ser usado para a construção de membrana celular. Então, você está tendo uma destruição em algum lugar, ele vai lá e leva um monte de substrato para refazer aquelas membranas celulares. Então, se você está levando gordura para o corpo inteiro o tempo inteiro, é porque você precisa o tempo inteiro disso. E se você não está comendo nada, o corpo vai começar a pegar essa gordura dos tecidos dele. Se ele pega a gordura dos tecidos, ele vai diminuir a célula de gordura. Diminuir o tamanho da célula de gordura, vai diminuir a inflamação, vai diminuir edema, vai diminuir estresse oxidativo e vai diminuir a resistência à insulina, porque o cara perdeu o tecido gorduroso, ele diminuiu o tamanho do adipócito. Agora, tudo isso aí eu estou falando da minha cabeça, porque seria interessante ver essas medidas e discutir depois com um fisiologista, tipo ele, para a gente entender direito o que acontece. Eu ficaria muito curioso. Com certeza, uma ótima ideia. Vamos conversar com o Henrique aí, ver se existe uma possibilidade depois da gente fazer essa discussão, essa troca de experiência aí. Uma curiosidade que eu tenho, doutor Dário, também é analisar os benefícios, né, do potato hack em comparação a um jejum prolongado, porque na minha cabeça eu entendo que o jejum prolongado ainda seria muito mais fácil de fazer, porque a gente sabe que existe um esgotamento das reservas de glicose nos primeiros dias e depois a gente fica super estável, super zen. Então a dificuldade de fazer um jejum de 3 dias é a mesma de fazer um jejum de 10 dias, por exemplo, né? Uma pessoa que está acima do peso, como o senhor explicou. Agora, o potato hack, eu tenho um pressentimento que vai ser muito mais difícil e vai durar muito mais dias até eu chegar nesse estado zen, e nesse estado de dizer, não, já estou tranquilão, não preciso estar comendo toda hora. Eu estou bem curioso mesmo para saber como é que vai ser a Então, reação do meu metabolismo. semana que vem, se tudo der certo, eu vou fazer um jejum de 4 dias. Vou tentar. Eu nunca fiz um jejum de 4 dias. Eu sou magro, eu tenho um percentil de gordura bem pequeno.
o que dificulta um pouco minha vida. Mas eu falei pro Cobra, vai, eu vou fazer. Por isso que eu tô com esse negócio aqui mesmo, é para brincar um pouco, né? Hoje eu já fiz umas brincadeiras, depois eu te conto. Mas assim, de qualquer forma, quando a gente faz um jejum, todo mundo fala, é jejum metabólico, né? O jejum calórico. Tá, então, assim, eu não vou fazer um jejum igual o Cobra. O Cobra vai fazer 40 dias tomando água, eletrólitos e vitaminas. Eu não gosto muito disso, porque eu percebo que sempre que eu chego em casa e estou em jejum, eu faço jantar para todo mundo e é o momento que eu adoro, que eu faço meu bifão, que eu como com calma. Então, pelo menos pegar um caldinho de osso naquela hora e tomar, eu me sinto melhor, sabe? Dá a impressão que, bom, comi alguma coisa, deixa eu passear com o meu cachorro, deixa eu fazer alguma coisa. Então, eu vou comer meu caldinho de osso, mas vai ser um jejum que eu não vou consumir quase nada de caloria. E eu estou falando isso porque quando você faz um jejum, a gente sabe que se você restringir suas calorias em até 20% do que você comia, você vai estar tendo os benefícios metabólicos similares. Não sei se 100% similares, mas dizem que vai ter benefícios similares. Então tem gente que facilita isso colocando principalmente gordura. E aí é aquela história de pôr uma manteiguinha no café e faz com que o jejum passe mais fácil. O próprio caldo de osso que eu como tem um pouquinho de gordura, que eu não tiro e tal. Tem gente já da linha do Walter Longo que vai falar, não, a prioridade aqui é proteína, porque são pacientes que ele trata com câncer e tal, então você põe uma proteína sem gordura, um peito de frango, uma tilápia, até 200 gramas por dia, blá, blá, blá. E aí o que você está fazendo é outra versão que a gente não conhece muito bem, né? Que é colocar carboidrato. Mas a gente não conhece muito bem, embora já exista estudo sobre isso. Não era o Potato Hack, mas a gente pode lembrar dos estudos de Minnesota, né? Uhum. Então, para o próprio Ansel Keys, querendo estudar o que aconteceria com uma restrição calórica importante durante semanas, pegou lá as pessoas e ficava dando comida para eles. E era um alimento que era principalmente carboidrato, tudo bem que tinha carboidrato acelular, mas era ele uma restrição calórica absurda, né? E se você for ver, Gabriel, outra coisa da dieta da batata é a restrição calórica. Porque eu estava fazendo uma comparação, eu tenho aqui um grafiquinho, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eu consigo comer, se eu tiver com muita fome, 1 quilo de carne, mas olha, é difícil, tá? Nossa. É difícil, é difícil. Mas eu acho que é muito mais difícil comer 1 quilo de batata. E quando você come 1 quilo de ribeye, você vai estar comendo 2.500 calorias. Eu detesto o conceito de caloria, mas dá para ter uma ideia, vai. Uhum. E comparando isso com batata, a gente não pode esquecer que 1 quilo de batata cozida tem 860 calorias. Então a gente está comparando 2.500 com 860. Tudo bem que tem 200 gramas de carboidrato, mas tem 860 calorias. Se você comer 2 quilos de batata, você está comendo 1.600 calorias. É Ainda vou ter pouco. um déficit calórico, né? Ainda vai ter um déficit calórico. E eu duvido que você consiga comer 2 quilos de batata. Não sei, né? Vamos ver o que acontece. Falando disso, doutor Dário, bom, aqui tem muito conceito aqui, né, nesse slide que a gente já conversou, mas eu tenho um slide aqui que eu gostaria da sua explicação, porque aqui, até tem um desenho da batata aqui descendo, né, Tá. no sistema digestivo, e foi um vídeo, na verdade, que eu achei no YouTube, achei essa foto muito interessante. Eu queria mais ou menos que o senhor explicasse por que, né, que essa batata, então, ela vai passar por várias partes aí do sistema do aparelho digestivo e vai cair direto no cólon, que a princípio renovaria essa microbiota, né? E então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco nisso, quanto desse statement é verdade e quanto que é duvidoso também, né? Não, eu acho que aí depende mais uma vez da situação, do contexto, né? Porque quando eu vejo esse pessoal falando, olha, se você só comer carne, você vai matar a tua flora intestinal. Eu falo, puxa vida, coitado dos leopardos, coitado dos leões, coitado. Todos os bichos carnívoros não têm flora intestinal e eles morrem. Só que se você for analisar, todos eles têm flora intestinal, só que é uma flora intestinal
que está acostumado a consumir o que chega para eles. Bile, gordura, proteína. E é interessante que você vê que todas essas coisas que eu falei, elas são transformadas em ácidos graxos de cadeia curta, da mesma forma que a fibra quando ela é fermentada. O amido resistente não dá para dizer que é uma fibra, porque ele acaba sendo mais fermentado até do que as fibras solúveis. Mas, de qualquer forma, qual que seria a ideia aí da batata? Vai? Quando você come, a primeira parte da digestão da batata começa na sua boca, com a amilase. Aliás, é até interessante, bom, não sei, eu acho essas coisas interessantes, né? Mas um dos assuntos que o pessoal que fala de carboidrato fala muito é da questão da gente ter a duplicação do gene da amilase. Então, o que é isso, vai? A gente teve na nossa espécie uma vantagem em ter mais genes que produzem mais amilase. E se nós fôssemos 100% carnívoros em todos os lugares, em todo o tempo, não precisaria, né? Mas o que se vê é que a batata ela é uma fallback food, né? Então, na maioria dos lugares, quando o caçador não achou um bicho para caçar, ele vai atrás de outra coisa. E ele não vai atrás de rúcula, ele vai atrás de batata, né? Porque batata tem amido. Uhum. Alguns lugares, aí o consumo de batata é muito grande, né? Eu lembro de uma tribo da Papua Nova Guiné, os Tuquicenta. Eu lembro desse nome, parece que eu sou super culto, mas eu sou imbecil, na verdade, porque eu falei, ó, Tuquicenta, foi o jeito que eu decorei. Mas tá bom, os Tuquicenta, eles têm uma dieta que é 90% batata doce, é diferente, Uhum. e 10% é porco. Então eles comem batata doce todo dia e porco, uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá. E comem o porco inteiro com seus órgãos. É interessante até lembrar dessa população, viu? Porque eles são saudáveis, como a maioria dos caçadores-coletores. Mas quando você compara Masai, Esquimó, Ache, Gaúcho, Patagão, não interessa, com essa tribo, eles têm muito mais artrite, eles têm muito mais osteoporose, eles têm dentes ruins. Então, assim, não é uma saúde tão beleza assim. Falta vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, né? Falta ferro. Então, tem tudo isso. Agora, a batata era uma fallback food. Então, o que aconteceu é que a nossa espécie tinha uma vantagem em ser total flex, porque se eu só dependesse de carne, não comeu carne e morreu, muito mais vantajoso não comer carne, comeu batata e sobreviveu. Agora come carne de novo. E esse gene foi replicado mais vezes nas sociedades que tinham agricultura do que nas sociedades que continuavam caçadores-coletores. E então isso é uma coisa recente. A duplicação maior ocorreu aí há 4.000, 5.000, 12.000 anos no máximo. Mas a digestão começa por aqui. Então a gente mistura a batata com a amilase, começa a quebrar o amido, ela cai no estômago. No estômago não vai adiantar muita coisa, porque batata tem proteína, mas é pouca proteína. Começa um pouquinho a digestão da proteína com suco gástrico, com a pepsina. Depois ela vai cair no intestino delgado, onde o pâncreas vai liberar milase numa quantidade muito maior, e aí ele começa a ser absorvido no intestino delgado, e um pouco vai chegar no cólon. Agora, o que é interessante é que se você comer a batata assim que você cozeu ela, você cozinhou e já comeu, você gelatinizou o amido. E aí, tudo isso que eu estou falando vai ter uma importância maior. Agora, se você comer essa batata crua, ou se você esperar a batata esfriar e depois comê-la no outro dia, por exemplo, você pode até esquentar no micro-ondas, mas deixou esfriar e deu uma esquentadinha. Aí ela vai ter uma proporção de amido resistente muito maior. Se não me engano, pode chegar até 60%. E aí ferrou. Ferrou não, mas o que eu quero dizer? Se 60% não é absorvido por você, porque é resistente, você acha que está comendo em 2 quilos 1.600 calorias. Mas se 60% desse amido não é absorvível, pronto, você vai cair de 1.600 calorias para 40% disso. Sei Nossa, lá, que legal. 600, 800. Então, você vai estar fazendo uma baita dieta hipocalórica. O que vai acontecer com o teu corpo? Vai emagrecer.
Agora, o resto do amido que é resistente e que teu corpo não absorveu, ele vai passar reto pelo delgado, pelo estômago, pelo jejuno, pelo ilho e vai chegar no cólon. Quando ele chegar no cólon, suas bactérias vão ficar loucas, porque é um pré-biótico, é um alimento de bactéria. Então elas vão comer aquele amido, vão produzir os gases que teus amigos vão adorar e vão turbinar a tua flora intestinal. Agora, o que eu acho interessante, pena que você não pode fazer isso, deve ser caro fazer também aí na Alemanha, não sei, mas se você fizesse uma análise da sua microbiota antes e depois, eu ia achar muito interessante. E o que eu imagino é que as bactérias comedoras de proteína, de gordura, iam diminuir, e as bactérias comedoras de carboidrato iam aumentar, né? Depois teu corpo organiza de novo. Uhum. Eu acho muito interessante essa análise e claro que com certeza se tivesse um teste para me dar uma proporção de bactérias boas versus bactérias ruins, a minha decisão em fazer esse REC seria fácil. Se a proporção de bactérias boas é ainda maior do que as ruins, então provavelmente esse REC funcionaria muito bem, porque as bactérias boas se alimentariam ainda desse amido resistente, né? Considerando que as bactérias boas que iam entrar em ação, né? Como o senhor explicou, eventualmente as boas são aquelas que se alimentam de proteína e gordura, então elas não estariam Isso, interessadas, né? mas isso que eu ia falar, o LDL é bom ou é ruim? Ele pode ser bom aqui e ruim ali, sei lá. Uma bactéria que fermenta muito bem um amido resistente, ela pode ser excelente para alguém que come todo dia amido resistente. Mas para alguém que não come, será que ela tem o mesmo benefício? Então não Uhum, dá para pegar todo mundo e colocar no mesmo saco, né? Que é o uhum, que o povo tenta fazer. Provavelmente as bactérias que você tem são boas para você nesse momento. Agora, mudando sua alimentação, talvez elas deixem de ser boas. Então, o que eu estou falando é porque, assim, quando eu quis dizer bactéria boa, bactéria ruim, é que, às vezes, quando a pessoa tem uma disbiose, então, ela chega no consultório, ela tem um super crescimento de bactérias no intestino delgado, que não era para ter um monte de bactéria. Ela tem um monte de bactérias que fermentam carboidrato refinado. E ela pega e dá um monte de batata, ela vai estar fazendo com que essas bactérias aumentem, né? Tanto que um dos tratamentos nessa situação, existe antibiótico também, mas um dos tratamentos é justamente reduzir as fibras e o amido resistente. E aí vem as dietas FODMAP, a própria dieta carnívora para o tratamento da SIBO e assim por diante. Então é uhum. tudo um contexto, né? Tá certo, olha, é um experimento mesmo, há muitas incertezas aí. Doutor Dário, antes da gente finalizar a live, eu queria te mostrar como é que foi o meu a minha preparação para essa dieta hoje aí, ó. Como a gente vinha conversando, né? Eu disse vai ser muito difícil. A minha esposa já me falou, eu sinto muita pena já de te conhecendo, as tuas preferências culinárias aí. E esse daqui, o videozinho de hoje de manhã, no mercado aqui. Olha só o meu Ah, carrinho, doutor Dário. que variedade, hein? Que variedade. Redondas, ovais, uma variedade muito grande. Eu disse, a minha conta no Instagram vai passar de sei lá quantos seguidores eu tenho, 10.000 para 500 pessoas. Eu acho que todos os carnívoros vão detestar esse experimento que eu estou fazendo, né? Mas Não, é eu sei. interessante dessa batata hoje, doutor Dário, foi, eu coloquei, aí tem 8 sacos, né? 2,5 kg cada saco, então eu tô com 20 quilos de batata aí, né? Eu acho que vai dar para pelo menos uma semana aí do Potato Hack. E interessante que eu fiz exatamente isso. Quando entro no mercado, a primeira parte é a seção de frutas, legumes e tal, né? E eu enchi o Uhum. carrinho. A quantidade de pessoas, doutor Dário, que ficou me olhando, principalmente o pessoal mais idoso, sabe? Ficavam me olhando assim, super estranho. Eu acho que eles ficaram envergonhados, né, de perguntar alguma coisa. Eu acho que nunca ninguém viu alguém comprar tanta batata assim na vida, mas não que eu sinta orgulho disso, mas foi uma situação bem estranha. Eu não esperava esse aspecto social, assim, porque não foram duas pessoas, assim. Enquanto eu caminhava no mercado, inclusive eu passei depois ali na parte que vende carne, né, para comprar as carnes para o almoço de hoje, e todo mundo me olhando, todo mundo me olhando. Então foi uma sensação bem estranha, assim. Você sabe que
Eu costumo fazer uma coisa, eu tento ao máximo não ser o policial da comida, né? Porque meus amigos, de uma forma geral, eles ficam constrangidos, né? Eles vão comer um brigadeiro, eles falam, o Dário tá olhando. Eu falo, meu, come teu brigadeiro. Não sou a polícia da comida. Mas quando eu vou no supermercado, eu fico reparando nas pessoas e no carrinho que elas têm, né? E de uma forma geral, o carrinho é compatível com a pessoa. Uhum. Então você vê aquela pessoa obesa, putz, e o carrinho cheio de baconzitos, de, sei lá, um monte de comida ultraprocessada. E as pessoas também devem reparar no meu carrinho, porque tem um lugar que eu vou aqui em São José, que eu vou lá poucas vezes, mas quando eu vou é para comprar produto de limpeza que minha mulher pede e tal. E aí eu aproveito para comprar carne. Mas o meu cachorro, ele também faz uma dieta carnívora, né? E eu descobri que é muito mais barato dar para ele carne moída, que é uma carne de baixa qualidade que vem num saquinho, do que ração que você compra no pet shop. É muito mais barato. Mas as pessoas acham muito estranho, né? Porque quando eu vou lá no supermercado, eu saio com um carrinho que tem lá uma maminha, uma fraldinha, um bifiante, uma bananinha, bababá, e 500 saquinhos de carne, né? Então é mais ou menos igual ao teu caso. Eles devem ter olhado, pô, esse cara só come batata, né? E é magrinho, né? Deve ser uma coisa boa, não sei. Interessante essa parte aí de cachorro carnívoro, aí pode ser assunto para uma outra live. A gente tem um cachorro aqui, a gente comprou ele como Golden Retriever, né? Mas aí, a Aham. partir do terceiro mês, a pata dele era tão grande que nenhum veterinário acreditou que ele fosse um Golden Retriever, porque tem, né, na caderneta de vacinação do cachorro, e Hum. aí eles falaram: isso daí não é de jeito nenhum um Golden Retriever, ele é um cachorro É só o protetor de Bernardo. montanha. Exatamente, então é mais um maremano, assim, agora a última pesagem que a gente fez nele, ele estava com 62,5 kg, e a gente dá uma mistura, assim, a gente dá a ração premium para ele, mas ele sempre tá por perto, quando a gente come, ele sempre tá por perto, adora carne. E eu fico me questionando agora quantos quilos de carne por dia a gente teria que dar para ele se saciar, porque ele nunca tá saciado, mesmo dando meio quilo de ração, ele vai comer tudo e vai pedir mais ainda, é um poço sem Mas fundo, eu assim. acho que o objetivo da ração é esse, né? Igual às rações humanas, o objetivo é que seja consumida. O meu cachorro, eu não sei quanto que ele pesa. Ele é um Samoyeda. Eu Ah, não, lindo. eu não tenho muita ideia quanto que ele pesa. Mas é muito interessante, porque no começo minha mulher ficava incomodada com isso, agora não incomoda mais. Mas ele faz jejum intermitente. O que eu quero dizer? Para começar, eu alimento ele mesmo uma vez ao dia. Às vezes ele de manhã está lá tomando café, joga lá uma casca de ovo, ele come, ou joga qualquer coisa, ele come, tá bom. Mas alimento dele é uma vez ao dia. E tem dia que eu dou, tem dia que eu não dou, e quando eu não dou, eu dou mais. Quando eu estou fazendo churrasco em casa, sempre tem uns ossos lá, alguma coisa eu dou para ele come tudo também. Então, tem tudo, dá para fazer uma live sobre isso. É uma coisa que eu já estudei bastante também. Se você quiser, tem um livro até interessante sobre isso que chama The Barf Diet, né? Opa, É de um veterinário. E é um veterinário anos 80, anos 70, então eu acho muito interessante que ele não tem nada de frufru. Então ele fala, por exemplo, o cachorro come cocô mesmo, probiótico, fica tranquilo, sabe? nós tivemos problema com isso no início, quando eles são ainda Welpen, né, bebês, assim, né. Então é muito interessante o livro, mas assim, de qualquer forma, é... bom, até fugimos, né? Mas o cachorro ele come carne e eu não vou fazer a potato diet com ele porque não dá certo. Judiaria, né, mas que interessante. Não, vamos fazer uns experimentos aí, talvez a gente muda também essa abordagem aí no gelo, que se chama o nosso cachorro, né. Então, aqui, né, nossas redes sociais, doutor Dário, antes de fechar essa live, te agradeço demais por todos os insights, por todos os ensinamentos aí. Eu tenho uma pergunta para te fazer com relação à hipoglicemia. Quando eu lembro na época que eu consumia bastante carboidrato, eu tinha inúmeros eventos de hipoglicemia. Então eu tinha aquele pico glicêmico
exagerado, né? Aí, claro, né? O pâncreas vai liberar muita insulina, a quantidade vai ser eventualmente maior do que o corpo precisa, vai tirar toda aquela glicose, jogar nas células, e aí a gente vai ter um evento de hipoglicemia. Eu chegava a ter suador, doutor Dário, assim, era muito claro, sabe, dizer quando eu estava em hipoglicemia e quando eu não estava. Então eu tinha suador, eu sentia tontura, e aí minha esposa, será que tu não tá com hipoglicemia? Eu media, eu tava lá com a minha glicose a 50, eu tava mesmo baixa, sabe? E eu fico me questionando nesse experimento aí, quais as chances, segundo a sua experiência, de eu ter hipoglicemia, principalmente nos primeiros dias, né? Que vai ter um pico bem... Então, Gabriel, por isso que eu te perguntei, isso que você está me contando é antes ou depois do bypass? Isso foi depois já do bypass. Então, isso que eu ia comentar. Então, isso é uma forma de dumping, né? Então, existem dumpings diferentes, mas a hipoglicemia é uma forma de dumping. Então, quando você tem esse esvaziamento mais rápido do que devia, vai acontecer exatamente o que você falou. Cai o carboidrato no intestino delgado, isso vai ser um sinal para o teu pâncreas liberar insulina, ele vai liberar insulina, e aí você acaba tendo hipoglicemia. Quando você faz uma dieta carnívora, aí várias coisas acontecem. Primeiro que você não está consumindo carboidrato, então você não vai estimular tanto insulina. Segundo que o esvaziamento gástrico é menor. Terceiro que você está produzindo corpos cetônicos que são protetores da hipoglicemia. Mas tem uma outra coisa interessante que é o que eu fico curioso. Quando a gente faz uma dieta com baixo carboidrato por algum tempo, por que a curva glicêmica começa a dar como se fosse de um diabético, né? Que é aquilo que a gente começou antes. E o que acontece é que o teu corpo, sabendo que você não come carboidrato, ele deixa de deixar armazenado um pool de insulina, que ele deixava antes. Porque antes, como você comia, tinha esse pool armazenado de insulina. Você comia insulina, a glicose, sei lá, o carboidrato, ele já liberava. E aquilo acabava dando uma hipoglicemia mais rápido também, né? Quando a pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica, carnívora, come um monte de glicose para fazer a curva de tolerância à glicose, ela não tem esse pool estocado de insulina. Então demora mais para ela absorver aquele carboidrato e a curva sai super alta e o cara fala: você está diabético. Não, na verdade ele simplesmente deixou de ter aquele pool reserva que ele usava de cara todo dia porque ele consumia um monte de carboidrato. Então o que eu fico curioso agora é que você não tem esse pool de insulina. Então quando você comer o carboidrato, tudo bem que é batata, não é pão, não é doce de leite, então não é uma coisa tão concentrada assim em carboidrato, mas isso vai estimular a sua insulina. No começo, você não vai ter tanta insulina, então imagino que você vai fazer lá uma hiperglicemia e vai descer mais suavemente. Agora, depois disso, eu sinceramente não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Não É. tenho. Porque se você falasse para mim, eu vou comer doce, eu vou falar, então você vai ter hipoglicemia, porque vai acontecer a mesma coisa que acontecia antes. Agora aqui a gente está falando de amido resistente, a gente está. Aliás, é uma coisa que eu não te perguntei. Você vai comer as batatas assim que você cozinha ou você vai deixar na geladeira e comer no outro dia? Eu vou seguir o protocolo original, né? Eu não vou nem colocar sal, né? Eu vou fazer o protocolo raiz aí, porque realmente eu quero diminuir o número de variáveis possíveis para realmente medir como que vai ser o resultado final. Então, eu vou fazer a batata cozida, vou deixar ela esfriar, né? 20 a 30 Tá, minutos. ok. As batatas que eu vou comer, eventualmente eu vou comer 3, 4 batatas, né, na primeira refeição que eu vou fazer na segunda-feira, que vai ser provavelmente pela parte do meio-dia, e o resto eu vou armazenar no refrigerador, na geladeira, e a ideia é, no momento que eu sentir fome, abrir a geladeira, E comer pegar. batata Tá, até saciar, né? tá, então, isso aí já diminui sua chance de ter hipoglicemia. Tem até um estudo que eu li, eu não vou saber dizer agora porque eu li faz tempo, mas eles pegaram diabéticos tipo 1 e eles compararam o efeito na glicemia de amido resistente com amido normal, né? E o amido resistente aumentou hipoglicemia, mas deixa eu te explicar para você entender. São diabéticos tipo 1. Eles tomavam insulina. Uhum. Então,
eles não mudaram a dose da insulina. E o que aconteceu é que com o amido normal, a glicose subiu mais do que com o amido resistente. E como eles tomaram a mesma dose de insulina, aqui ficou hipoglicemia, aqui não ficou hipoglicemia. Mas no teu caso, que não é um diabético tipo 1, o que eu acredito é que o amido resistente vai dar menos pico de glicemia e aí diminui a chance de ter hipoglicemia por liberação maior da sua insulina. Eu não sei se eu fui muito complexo agora, mas... Não, ficou bem claro de entender e faz total sentido, né? Porque no momento que você mantém a mesma quantidade de insulina, obviamente, né? Na verdade, você vai ter um evento de hipoglicemia, né? Porque... Exato. Uhum. É. E, doutor Dário, outra coisa que o autor comenta no livro também, ele fala assim, ó, no momento que você começa a comer batata, eventualmente você vai ter um evento de hiperglicemia, mas as medidas da glicose devem ficar em torno de 110 miligramas por decilitro até 190 miligramas por decilitro. Não devem sair disso. E ele ainda complementa dizendo, se eventualmente passar de 190 ou chegar a 200, 210, não é normal e provavelmente é um sinal de pré-diabetes ou um sinal que a pessoa já está com diabetes, né? Ou com uma resistência altíssima à insulina, porque não deve passar disso, né? Então é um número que ficou na minha mente aqui, com certeza eu vou observar, porque com certeza se eu observar um número assim, eu vou parar imediatamente e vou consultar um médico para fazer todos os Isso exames. aqui, assim, né? Quando você tem uma resistência à insulina, ou um pré-diabetes, ou um diabetes não diagnosticado, você precisa ter dois fatores. Um deles todo mundo fala: ah, o açúcar subiu demais. Mas o outro fator que você precisa ter é uma insulina que também está muito alta. E no teu caso, pode até ser que o açúcar suba bastante, mas ele vai subir bastante porque tua insulina não está ainda funcionando o suficiente para baixar ele. Então, no teu caso, lógico, eu não vou te aconselhar, ó, sua glicemia foi para 400, beleza, legal, não. Mas se você começa a comer uma quantidade menor e vai aumentando, eu imagino que na terceira, na quarta refeição, você já não vai ter pico de glicemia tão alto, porque teu corpo vai se ligar do que está acontecendo e vai começar a produzir mais insulina. E Uhum. mesmo assim, como você está fazendo o protocolo, vamos dizer, de deixar esfriar a batata, você já vai estar comendo mais amido resistente, então eu acredito que não vai dar pico assim tão alto. Vai dar no começo, eu acho, mas depois não vai dar tão alto. Vamos ver, não sei, né? Inclusive, essa batata que eu comprei, doutor Dara, aqui na Alemanha eles têm, eu contei mais ou menos 18 tipos diferentes de batata. Quando a gente vai no mercado, tem 18 opções diferentes. E aí, claro, usei o ChatGPT e perguntei qual que era a versão que tinha mais amido resistente, né? Que eu queria experimentar isso daí. Então, a Boa. batata que eu comprei justamente a batata que tem mais amido resistente. Eles recomendam aqui na Alemanha essa batata para quem vai fazer pirê, alguma coisa, porque ela é super flexível, ela é super macia, assim, ela é muito fácil de desmanchar. E segundo o ChatGPT, é a que tem maior quantidade de amidos resistentes. Então, eu estou curioso também para saber. Seria um outro experimento interessante fazer esse hack aí com diferentes batatas e ver se tem alguma alteração glicêmica. Mas, enfim, na verdade, essa configuração. Eu peguei a mesma batata e vou pegar até a mesma batata até o final do experimento, porque, como engenheiro, eu gosto de eliminar todas as possíveis variáveis, jogar só com uma variável em cada experimento para tentar tirar um pouquinho de informação, né, através dos resultados que a gente observa. Hein? Você viu que você tem pelo menos 18 oportunidades de fazer o hack da batata. Vamos fazer 18 lives diferentes para conversar sobre as batatas da Alemanha. Eu nem Agora sabia que tem mais a existia ração tanta do batata. cachorro, hein? A ração do cachorro a gente conversa um outro dia. Show de bola, doutor Dara. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, peço desculpas por isso. Foi um Não, papo excelente aí. A gente vai publicando as informações nas nossas redes sociais aí, vamos acompanhando aí. Espero que a gente possa conversar no final do experimento também. Se não, como eu disse, foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado por tudo. Bom, boa sorte aí para você, Gabriel. Eu acho muito legal. Diferente do que você falou, eu acho que a comunidade carnívora não é igual à comunidade vegana. Eu acho que a gente é mais aberto à experimentação e eu acho que seus seguidores vão ficar muito curiosos de saber o que acontece. E eu também tô.
Eu não sei o que vai acontecer, eu quero aprender. Então, obrigado por essa oportunidade, porque eu não ia testar comigo, já testei muita coisa, e a gente vai se falando. Boa sorte. Tá bom, obrigado, doutor Dário. Bom final de semana para vocês aí, fique com Deus e a gente vai se comunicando. Obrigado de novo pelo teu tempo aí, por toda essa aula aí, sempre. Muito bem-vinda. Que é isso, um abraço, tchau, tchau, Um bom fim de abração, tchau, semana. tchau. Obrigado.